Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos nós realizarmos mais um estudo de professores. Nós estamos na lição de número 3, né? Estou colocando esse vídeo especialmente para aqueles que ainda vão dar essa lição durante a semana aí na sua congregação, na sede nós já tivemos. Então, creio que vai ser bênção para você. A lição de número 3, ela vai falar sobre a natureza da igreja, né? É algo que nós já temos comentado ao longo das lições que nós já passamos, e eu tenho certeza que aqui será uma grande oportunidade para nós revermos alguns conceitos e adentrarmos de um modo mais profundo, né, sobre a natureza da igreja, que é algo tão importante nós entendermos. Qual que é a motivação, né, para você passar para o seu aluno, né? Por que compreender isso? Então, qual é a motivação que você deve estar bem atento durante a sua fala, né? O seu aluno precisa compreender a natureza da igreja, porque isso vai mostrar a importância de fazermos parte dela. Então, ó, a compreensão, já anota aí, a compreensão da natureza da igreja vai apontar para a importância de fazer parte dela, certo? Então, o aluno ele só vai se sentir, né, o cristão, o crente, ele só vai se sentir ali, digamos assim, ser motivado, né, a fazer parte da igreja na medida em que ele compreender qual é essa natureza da igreja. Né? Se ele sabe de onde a igreja vem, do que ela é composta, ele vai então se sentir cada vez mais, vai cada vez se sentir mais motivado a fazer parte desse corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse é o que você tem que ficar de olho aí durante a sua fala, nessa aula, para você criar no aluno essa motivação. Os primeiros conceitos que a gente pode, então, eu aconselho você agora a pegar o seu caderno de anotações para você mesmo redigir o seu plano de aula conforme essa nossa sugestão aqui. As primeiras referências que a gente pode falar aqui, uma delas nós já falamos bastante, que é Isaías 43, no versículo 7, para introduzir esse assunto. A outra é 1 Coríntios, o capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 3, e Hebreus 12, versículo 23. Aliás, você pode ler aqui o 22 até o 24, vai englobar o contexto ali especial. Eu vou acrescentar mais duas aqui, Efésios 4, 3, e também Filipenses 2:2 para a gente iniciar a conversa. Então, qual que é a importância de Isaías 43, versículo 7? Vamos acompanhar aqui junto comigo na leitura da palavra do Senhor. Vamos lá em Isaías, capítulo 43, e o versículo 7 vai dizer o seguinte, ó. Nós já lemos esse versículo outras vezes. A todos os que são chamados pelo meu nome e eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, aqui nós entendemos que todos os que são chamados, foram chamados o quê? Para a glória do Senhor. E eles foram o quê? Criados, formados. Eu os fiz. Ou seja, aqui nós chamamos a atenção para o seguinte ponto. A igreja, que são todos os que são chamados, a igreja ela foi o quê? Criada. Eu os criei, eu os fiz. Então, esse é o ponto inicial. Daqui desse versículo nós entendemos o quê? Que a igreja é, na verdade, o quê? Uma criação divina. Então, aqui, ó, igreja, essa é a natureza dela, é uma criação
divino. Nós já falamos outras vezes, né? Não foi idealizada por nenhum homem, por nenhuma filosofia mundana, mas é uma criação de Deus. Agora, se você for comigo lá em 1 Coríntios 1, acabou saindo aqui, vou anotar de novo, 1 Coríntios 1, do 1 ao 3, você vai perceber que a igreja, ela tem o quê? Ela tem você tem que considerá-la sempre em dois aspectos. O primeiro aspecto é esse aspecto como criatura de Deus, né? Como uma criação, melhor dizendo, de Deus. E o segundo aspecto, você vai entender aqui por essa referência, que ela também tem um aspecto local, certo? Ou seja, visível. A igreja também é local e visível. Só que essa igreja local e visível, ela vai expressar valores espirituais, certo? Valores espirituais. Então, apesar de ser local e visível, ela expressa valores espirituais. Vamos lá em 1 Coríntios 1, versículo 13, aliás, do 1 ao 3, para você perceber comigo. 1 Coríntios 1, do 1 ao 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então veja que a Bíblia chama os cristãos de santos, tá certo? Não podemos confundir isso com nada do que a tradição romana, por exemplo, diz, né? Então a Bíblia chama os crentes de santos. Com todos os que, em todo o lugar. Então a igreja ocupa um lugar, um espaço geográfico, certo? Invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, certo? Então a igreja ocupa um lugar, certo? Um lugar. Ou seja, estamos também num espaço geográfico. Então, toda vez que você fala sobre igreja, você vai ter esse aspecto de uma criação divina e também esse aspecto de um lugar visível. Paulo cumprimenta as igrejas que estão num determinado local, numa determinada localidade, certo? Hebreus 12, do 22 ao 23. Vamos lá para você perceber essa parte imaterial da igreja. Hebreus 12. Versículo 22. Vai dizer o seguinte, Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, tá vendo? Tá falando de algo que vindouro, lá de cima. Então, a igreja ainda não chegou à cidade de Jerusalém celestial, mas nós temos esse alvo lá em cima. Então, igreja tem a ver com essa parte imaterial e espiritual. E aos muitos milhares de anjos, a Assembleia, a Universal Assembleia, a Igreja e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então veja que o escritor aos Hebreus faz questão de enfatizar que o nosso alvo é algo vindouro, certo? Então nós estamos aqui fisicamente, mas nós temos o nosso alvo lá na glória. Então você tem sempre que considerar e enfatizar bastante esses dois pontos, né? A igreja, ela é local, ela é visível e ela expressa valores espirituais. Então, aqui você tem valores imateriais, certo? Ou valores espirituais. Espirituais. Aí, a gente vai... então, além desses dois aspectos, você também vai considerar na sua introdução o quê? Um outro aspecto que é uma característica sem a qual a igreja não existe, que é indivisibilidade. Quando você lê Efésios 4:3, você vai ver o quê? A igreja é indivisível. Nós somos um corpo, você se lembra disso? Nós somos um corpo. Então vamos lá em Efésios 4:3. Efésios 4:3. Nós lemos também em outras oportunidades, mas olha só, agora você vai trazer o aspecto, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Então, outra característica muito importante da igreja é a sua indivisibilidade, certo? A igreja, ela é indivisível. Então, aqui você já pegou, ela é uma criação, ela tem dois aspectos, um aspecto local, mas ela expressa valores espirituais, então ela tem um aspecto local e visível, está no espaço geográfico, mas ela também, expressa os valores espirituais, até a parte imaterial, o seu alvo está no porvir. Um terceiro aspecto que você vai ressaltar na sua introdução é que ela é indivisível, ou seja, nós somos um corpo. Igreja pressupõe corpo, certo? Nós somos unidos, ligados pelo vínculo da paz. E para finalizar esse texto inicial, ou essa fala inicial, eu trouxe aqui Filipenses 2:2. Vamos lá em Filipenses 2:2. Que lá também tem um aspecto que você precisa pontuar na sua introdução, que é: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Certo? Então aqui, de novo, a questão da indivisibilidade, do vínculo da paz, do amor. Então nós precisamos sentir uma mesma coisa, certo? Então, essa referência de Filipenses 2 aqui tem relação com esse aspecto da indivisibilidade, desse vínculo da paz, tendo o mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo ânimo, certo? Então aqui está a sua introdução inicial. Indo para o tópico 1, né? Você vai falar, o tópico 1 vai falar da dimensão confessional, o tópico 2 vai falar da dimensão local e também universal, e o tópico 3 vai falar da dimensão comunitária. Certo? Então, no tópico 1, dimensão confessional, o que a gente está trazendo sobre isso? O que o comentarista trouxe sobre isso? É essa parte que depende da fé. É a parte espiritual, ou seja, para confessar, a gente precisa de fé. Porque como é que eu vou confessar que eu creio em algo se eu não tiver fé? Então, eu preciso de fé para crer. Então, igreja tem essa parte confessional. A igreja genuína, ela é fundamentada na palavra. Eu preciso de fé para crer na palavra. Então, eu só sou igreja se eu tenho fé o suficiente para crer na palavra, porque a igreja é fundamentada na palavra. Certo? Então, existe uma base doutrinária, ou seja, essa é a parte espiritual, e uma extensão que é visível, comunitária, local, visível da igreja. E essa parte espiritual é refletida no estilo de vida dos cristãos. Então, sobre esses dois pontos que a gente precisa refletir durante a aula. Então, o que é a dimensão confessional? Nós precisamos, a igreja é fundada ou fundamentada na palavra. Isso pressupõe o quê? Isso pressupõe fé para crer que as Escrituras são a palavra do próprio Deus. Certo? Então essa é a dimensão confessional, para entender a natureza da igreja. Porque igreja genuína, vou colocar aqui, isso torna a igreja o quê? Genuína. Igreja genuína é fundamentada na palavra. Certo? Então, só é a igreja genuína se está fundamentada na palavra. Então, eu preciso de fé para quê? Porque as Escrituras são a palavra de Deus. Vamos ver algumas referências sobre isso. Efésios 2:20. E depois você propõe João 1:1. Você pode saber até de cor, né? Mas vamos lá em Efésios 2:20 primeiro. Eu dei um zoom aqui nessa tela, que eu vi que nos outros vídeos ela estava um pouquinho pequena demais.
Mas acabou que esse zoom me atrapalhou a achar o versículo aqui, mas vamos assim que vai dar. Então o que fala Efésios 2:20? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Certo? Então ele está falando que, se referindo à igreja nesse texto. E quando ele fala, se referindo à igreja, ele fala que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus é o principal fundamento. Se você for lá em João 1:1, no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne. João 1:1. Então, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra, o Verbo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele vai dizer aqui na conclusão do seu raciocínio, João, né? Vai dizer que o Verbo se fez carne, até o subtítulo desse texto aí. Então, se nós somos fundados sobre a palavra, e a palavra é Jesus, nós somos fundados, a igreja é fundada, né, sobre Jesus. Por que ele fala lá no outro texto que é sobre o fundamento dos apóstolos? Porque os apóstolos continuaram o ministério de Jesus, e assim como a igreja é a continuação do ministério de Cristo. Então nós somos fundados sobre a doutrina dos apóstolos, que aprenderam com o próprio Jesus como é que deveria ser o comportamento da igreja. Então, essa dimensão confessional, para nós entendermos a natureza da igreja, de que ela é feita, de onde ela veio, a natureza confessional da igreja vai apontar que nós precisamos de fé para crer que as Escrituras são a palavra de Deus, e a palavra de Deus, na verdade, é o próprio Jesus, e nós estamos então fundados sobre Jesus. Essa é a natureza confessional da palavra. Agora, o ponto 1 ainda fala para nós, ou essa dimensão confessional ainda vai mostrar para nós que nós somos morada e habitação. Deixa eu chegar esse versículo para lá. Então, somos, ou a igreja é, né, morada, ou habitados pelo Espírito Santo. Então, daqui nós temos algumas referências. Efésios 1:13, Efésios 2:22, João 16, do 8 a 11, Romanos 8, versículo 14 a 16, Atos 1:8, bastante conhecido também. Então, a natureza ou a dimensão confessional da igreja, ela vai falar, nós somos fundados sobre a palavra, e também vai falar, nós somos habitados pelo Espírito. Isso também depende de fé. Então, confessional tem a ver com fé para crer. Quando nós lemos lá em Efésios, vou tornar aqui para a nossa Bíblia, 1, versículo 13, nós já lemos também em outras oportunidades, mas aqui a gente vai enfatizar o seguinte aspecto, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra, certo? O evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, olha aí a parte confessional da fé. Então, depois que você ouviu a palavra e creu, acreditou, fostes selados com o Espírito Santo das promessas. Ou com o Espírito Santo da promessa. Certo? Então, depois que você creu, você foi selado, ou seja, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então, tem esses dois aspectos aí bastante correlacionados, né? Você crer e você se tornar morada do Espírito Santo. Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Certo? Então, nós somos edificados uns sobre os outros, nós somos, né? Como nós acabamos de ler no versículo 20, né? Jesus é a pedra principal, nós somos edificados uns sobre os outros para nós nos tornarmos o quê?
morada de Deus no Espírito. Então nós somos a habitação do Espírito. João 16, do 8 ao 11, você vai se lembrar desse discurso de Jesus para os discípulos, ali na ocasião daquela noite, né, da última ceia. João 16, do 8 ao 11. Ele vai falar algo sobre o Espírito Santo. Ele vai falar que o Espírito Santo vai descer, o Consolador. Ele vai falar, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Espírito Santo é que vai vir para convencer as pessoas. O papel da igreja é pregar, mas o Espírito Santo vai vir para convencer as pessoas. E ele habita em você e em mim. Romanos 8, do 14 ao 16. Diz assim, Romanos 8, 14, vai falar, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos a Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito que habita dentro de nós testifica conosco mesmo, em Espírito, que nós somos filhos de Deus, que nós somos igreja. É por isso que nós temos uma relação, tá vendo? Então, o fato do Espírito Santo morar em nós vai apontar para esse aspecto de relação com o Pai. Por isso nós clamamos Abba Pai, Paizinho. Isso fala de intimidade, de relação. Então, a igreja é habitada pelo Espírito Santo. E isso tem consequências, isso tem efeitos. Isso traz para nós o sentido da relação que nós temos com o Pai. Tem mais referências, né? Eu acabei tirando, Atos 1:8, né? Vai falar, é aquele versículo muito conhecido, vai falar que semeis testemunhas, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo e semeis testemunhas tanto na Judéia como em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, sem a presença do Espírito Santo, a igreja perde na sua essência. A igreja perde na sua eficácia. Né? Talvez você conheça algumas denominações cristãs que não prestam atenção, não dão vazão à presença do Espírito Santo. Mas sem isso, a igreja perde a sua eficácia. Porque nós só vamos cumprir muito bem a nossa função se nós recebermos a virtude do Espírito Santo, somos selados, somos habitados pelo Espírito Santo. E aí nós seremos testemunhas, aí nós conseguiremos dar bom testemunho. Como diz a palavra do Senhor em Atos 1:8, certo? Então essa é a dimensão confessional. Fala de nós sermos fundados na palavra, que a palavra é Jesus, e assim nós somos igreja genuína, isso pressupõe fé, e fala de nós sermos habitados pelo Espírito Santo, isso vai ter um efeito na vida da igreja. O ponto 2 vai falar sobre a dimensão local e universal. Então, como eu já mencionei, a igreja, né, não é as quatro paredes ali, aquele local físico em que nós nos reunimos, mas aquele local se torna igreja quando os crentes que são morada do Espírito Santo se reúnem, então a igreja pressupõe sempre a reunião, né, se reúnem ali para cultuar, tá certo? Só que, então, nós precisamos considerar esse aspecto geográfico, certo? Como uma das dimensões da igreja, porque nós nos reunimos em um lugar geográfico, em um espaço geográfico. Essa é a parte visível da igreja. Talvez é assim que o mundo veja, né? Então, a igreja existe localmente, ela ocupa, então vou colocar aqui, ó, a igreja ocupa um lugar, ou vamos colocar assim, um espaço geográfico, já que igreja é reunião de pessoas. 1 Coríntios 1:2 nós já lemos, né? Paulo vai cumprimentar as igrejas e fala assim, aos que estão em todo o lugar. Então, a igreja ocupa um lugar. 1 Pedro 1:1, se você falar comigo, você também vai perceber que Pedro cumprimenta a igreja assim, ó. Ele cumprimenta várias igrejas. Vamos lá, 1 Pedro
o primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus aos estrangeiros dispersos aonde? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Certo? Então Pedro está cumprimentando os irmãos ou a igreja que estão nesses espaços, nesses lugares geográficos. Então, igreja é sempre uma comunidade de crentes que se reúnem. Aonde? Num espaço físico. Então, a igreja também tem essa particularidade. Aqui, ó, nós vamos ter crentes que se reúnem em lugares diferentes. Preste atenção nisso aqui, lugares diferentes. Por causa disso, então veja, Pedro cumprimentou a igreja na Capadócia, na Ásia, em Bitínia, no Ponto, na Galácia, certo? Paulo escreveu uma carta? Não. Paulo escreveu 13 cartas. Por quê? Porque elas estavam em espaços geográficos diferentes. Isso vai mostrar para nós que existem o quê? Problemas diferentes. E existem também o quê? Virtudes diferentes em cada igreja. Eu vim de uma igreja lá no Espírito Santo. Ela tem problemas diferentes do que a igreja aqui de Viçosa tem. E ela tem virtudes diferentes do que a igreja de Viçosa tem. A igreja de Viçosa, da qual nós fazemos parte, foi fundada pela igreja, por missionários, né, que vieram enviados pela igreja de Petrópolis. No entanto, a igreja de Petrópolis é muito diferente da nossa igreja. Vai ter problemas que aqui não tem e vai ter virtudes que eventualmente aqui também não tem. Assim também e vice-versa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes o método que dá certo num local, numa igreja que está em um local, às vezes não vai dar certo numa igreja que está em outro local. Até se você observar dentro do nosso próprio campo, né? Nós temos igrejas que estão situadas em áreas urbanas e igrejas que estão situadas em áreas rurais. Então você vai ter que adequar as estratégias, porque igrejas, nós temos que considerar, tem um aspecto físico, geográfico, e isso vai trazer algumas particularidades quando nós considerarmos a igreja. Ou seja, o método que funciona em uma pode não ser adequado à outra. Vou até escrever isso aqui, ó. Né? Então, ó, o método que se aplica em uma ou em um local pode não ser adequado em outro, porque a igreja tem suas particularidades. Paulo escreveu 13 cartas. Ele falou para os crentes na Galácia: olha, vocês estão voltando aos rudimentos do judaísmo. É o problema que tinha lá. Paulo escreveu uma carta, duas, né, para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto já tinha outros problemas. Uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Pedro, outros dizem que eu sou de Jesus, outros dizem que eu sou de Apolo e tal. Então, o quê? Né, você tem problemas diferentes e virtudes diferentes, mas uma coisa não muda. Pode até ser locais diferentes. Agora, uma coisa não muda. Os princípios não mudam. Certo? A estratégia pode mudar. O método pode mudar. Certo? Agora, os princípios não mudam. E onde estão esses princípios? Na palavra de Deus. É por isso que a igreja de Cristo, ela é fundada e fundamentada sobre a palavra que é o próprio Jesus. Então, as peculiaridades têm que ser respeitadas, certo? E a aplicação dos princípios e das estratégias precisam respeitar isso e precisam também não fugir, né, daquilo que a palavra nos norteia e nos direciona, certo? Então, essa é uma dimensão local que a gente precisa considerar. Agora, também a igreja não está... Então, veja que as igrejas lá no Novo Testamento, elas eram independentes e autônomas. Isso fica muito claro, inclusive, na maneira pela qual os apóstolos se dirigem a elas. Mas a igreja não está limitada ao espaço físico. Por quê? Porque a igreja ela é
universal, ela é global, ela é total. Certo? A gente já leu lá em Hebreus 12, 23, a universal Assembleia dos Santos. Certo? Então, ó, o aspecto universal aqui dela, ó, não confundir com a denominação, obviamente, né? Aspecto universal está lá em Hebreus 12, 23. A universal Assembleia, ou seja, nós nos reunimos em lugares, em espaços geográficos específicos, mas a igreja não está limitada a esses espaços. Certo? Escreveu. A igreja não está limitada aos espaços geográficos, físicos. Tem a igreja em Viçosa, tem a igreja em Petrópolis, tem a igreja no Rio de Janeiro, tem a igreja em Colatina, no Espírito Santo. Mas nós não estamos limitados aos espaços, nós somos juntos o quê? A igreja. Hebreus vai chamar de Assembleia dos Primogênitos, porque nós somos de Cristo, né? O primogênito é de Cristo, é de Deus. Então nós não estamos limitados ao aspecto geográfico, é uma igreja universal. Então disso aqui nós podemos entender o quê? Que há várias denominações, mas tem uma só igreja. Certo? Então vou escrever, ó. Há várias denominações, mas há apenas uma só igreja. A igreja é de Cristo. Não cabe a nós dizer qual igreja é ou não é de Cristo, se tem pessoas lá que são ou não de Cristo, que são igreja genuína. Não cabe a nós, mas o Senhor da Seara sabe separar o joio do trigo e Ele vai fazer isso no momento certo. Agora, você precisa entender essa diferença. Há várias denominações, mas apenas uma igreja, porque a igreja ela é global, total, universal. Certo? Então, ó, denominações são passageiras, mas a igreja é eterna. Certo? Por que ela é eterna? Porque ela é uma criação de Deus. Amém nesses pontos? Então isso denota o aspecto universal, global, total. O terceiro e último ponto vai falar sobre a dimensão comunitária. Aí você pode ir lá em 1 Coríntios 12, 12. Aliás, você pode aproveitar aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Vai falar exatamente de como a igreja deve se comportar como um corpo, né? É aquela leitura bastante conhecida, né? Que nós gostamos muito de falar sobre, né? O capítulo 12, né? Fala dos dons e fala que ele fala assim, olha, por exemplo, a mão pode falar assim, eu não sou o pé, então não sou do corpo. O olho não pode falar assim, eu não sou orelha, então não sou do corpo. Não, o corpo é feito de muitos membros. E os membros do corpo de Cristo são as pessoas. Então ele fala, assim é o corpo de Cristo, feito de muitos membros, que são as pessoas. E aí nós podemos considerar o quê? O aspecto da diversidade dentro do corpo. Certo? Então quando você lê aqui, ó, 1 Coríntios 12, 12, você pode ler alguns versículos também. Diversidade. Por quê? Ele fala de diversidade, eu não troquei aqui, né? Ele fala de diversidade de dons. Ele vai falar aqui da diversidade da aplicação dos dons. Ele vai falar aqui, o que isso quer dizer? Que cada membro em particular vai ter o quê? Vai ter uma habilidade. Então isso aqui denota o quê? Respeito. Esse texto, se você ler lá o texto que está na nossa leitura bíblica em classe, vai falar o seguinte, olha, os membros que são menos honrosos ou mais indecorosos, esses nós honramos muito mais, não é? Você precisa de cuidar muito melhor deles, porque você pode ter falta deles se eles não funcionarem, o corpo todo vai perecer. Então ele fala desse respeito, dessa diversidade de dons e de habilidades que existem dentro da casa do Senhor, que é o corpo de Cristo. Essa é a dimensão que da nossa
comunidade. Então isso também é a natureza da igreja, essa dimensão comunitária, essa percepção dessa dimensão. Por exemplo, até os membros que parecem muito iguais, por exemplo, a mão direita e a mão esquerda. Parece que são a mesma coisa, é o mesmo membro, mas não são o mesmo membro, é a mão direita e a esquerda. A minha mão direita aqui, ó, ela tem habilidades que a minha mão esquerda não tem. Não é isso? E você também, com certeza a sua mão direita tem habilidades que a esquerda não tem e vice-versa. Né? Eu sou instrumentista, eu toco violão, eu faço uma coisa com a mão esquerda e outra com a direita. Eu também toco teclado, eu faço uma coisa com a direita e outra com a esquerda. Então até membros que são muito parecidos. Né? Então nós temos que saber respeitar essa dimensão comunitária, porque é dentro dessa multiforme sabedoria de Deus que a igreja opera através da capacitação do Espírito Santo para dar bom testemunho e alcançar as vidas, conseguindo assim atingir o propósito do ministério que está proposto para a igreja atingir. Então essas são as três dimensões que o comentarista trouxe sobre igreja: a dimensão confessional, a dimensão local e universal e a dimensão comunitária. Então esse aqui é apenas uma sugestão de plano de aula que você pode seguir, algumas referências que eu achei interessante, e você pode então também usar essa sugestão para fazer o seu plano de aula. Leve essa anotação sua, leve o seu bloquinho e faça uma coisa bastante assim estruturada, que isso com certeza vai ajudar na sua fala e vai ajudar também no entendimento dos nossos alunos de escola bíblica dominical. Amém? Espero que tenha sido proveitoso para você e um grande abraço, boa aula!